Oi, tudo bem? Professor Luiz Flávio aqui mais uma vez para falar um pouco mais sobre o conteúdo de língua portuguesa, e hoje a gente vai falar sobre entrevistas. A gente já viu muito em jornais, em revistas, na internet, esse tipo de situação, que é uma pessoa entrevistando outra, onde essa pessoa que entrevista faz perguntas para a pessoa convidada ou entrevistada dar as respostas, não é assim? Então vamos conhecer um pouco mais sobre a entrevista. Vamos pegar então o nosso conteúdo, o nosso material que foi disponibilizado e vamos fazer a nossa leitura. Textos como a sequência de perguntas de uma pessoa e as respostas de outras são chamados de entrevista. Geralmente o entrevistador é um jornalista e o entrevistado uma pessoa experiente ou com aceitação pública para falar sobre o tema da entrevista. Uma personalidade do mundo artístico ou da vida política, entre outros. A entrevista é considerada uma ferramenta básica do jornalismo. Muitas vezes ela serve de base para outros textos, como notícias ou reportagens. A entrevista costuma ser realizada de forma oral e depois transcrita pelo entrevistador. Ela se distingue de uma conversa comum porque sua estrutura é planejada com antecedência. Antes de iniciar qualquer entrevista, são definidos seu tema, seus objetivos e a pessoa a ser entrevistada. Olha só que curiosidade. Diferente de uma conversa comum entre duas pessoas, a entrevista ela tem suas peculiaridades. Dentre elas, o assunto que vai ser abordado, ele é previamente escolhido, as perguntas são previamente elaboradas e a pessoa entrevistada escolhida para responder aquele determinado tema. E quais são as características da entrevista, professor? A entrevista ela tem algumas características, dentre elas é iniciada por um título, que pode ser acompanhado de uma frase de efeito chamado subtítulo. Ambos são escritos de modo a despertar o interesse do leitor e indicam que o entrevistado e o tema da entrevista. Olha só, essa entrevista ela é iniciada sempre por um título e pode ser acompanhada de uma frase chamada de subtítulo. Pode indicar que, através disso, pode indicar quem é o entrevistado e o tema da entrevista. Na entrevista, os parágrafos iniciais que acontecem as perguntas e as respostas compõem a apresentação. Nela, o entrevistador informa sobre a importância do entrevistado em relação ao assunto que vai se falar. Neste momento, o leitor conhece a posição social, a experiência profissional ou os conhecimentos que o entrevistado tem sobre o tema que será explorado. Também podem ser antecipados alguns pontos importantes que serão expandidos no decorrer da entrevista. Durante a apresentação, temos a parte mais importante da entrevista, as perguntas e as respostas. Com base nisso tudo que a gente acabou de ler, vamos então, juntamente com o professor de sala de aula, nos reunir e vamos então elaborar aí em duplas entrevistas. Vocês vão elaborar um roteiro para que vocês possam entrevistar um colega, tá bom? Essa é uma atividade e o professor de sala de aula vai então fazer essa atividade com vocês, dar uma maior explicação e uma maior explanação ao conteúdo. Tudo bem? A gente vai ficando por aqui e nos encontramos em uma próxima aula. Bons estudos!